Boa tarde, gente. Aqui está com vocês mais uma vez o professor Fábio José, tá? Professor de vocês de Geografia, gente. Hoje a nossa aula é voltada para a formação do povo brasileiro, tá? Formação do povo brasileiro. Aí eu queria começar a nossa aula aqui com essas faces aqui, tá? Com esse rosto, com esse povo aqui, que seria o povo brasileiro. Vejam, se vocês começarem a observar aqui nessas imagens, vamos ver uma diferença muito grande entre as pessoas, tanto de cor, tá? Como de formato, como de cabelo e assim sucessivamente. Podemos dizer que aqui é o povo brasileiro. Todo esse processo de mistura, tá? Todo esse caldeirão cultural que a gente chama assim, é um país miscigenado, é um país misturado. Mas como esse processo aconteceu? Vamos lá tentar trabalhar bem devagarzinho, compreender isso? Veja só, o povo brasileiro, tá? O povo brasileiro, né? Foi o processo, foi o resultado, tá? Perdão, o resultado de um processo de miscigenação entre 13 raças. Quais são essas raças? Nós vamos ter o índio, que vai estar aqui a princípio. Esse índio vai ter todo um processo cultural, vai ter toda uma estrutura cultural. Esses índios, nossos índios aqui brasileiros, eles já são heranças dos nossos antigos sambaquis, que são homens que vieram para cá da nossa pré-história, e aí eles vão criar uma cultura, vão criar todo um aspecto cultural para eles, uma forma de sobrevivência. Aí por volta de 22 de abril de 1500, chegam aqui no Brasil os portugueses, tá? Vieram para cá, a partir das grandes navegações, vieram buscar encontrar novas terras e aí vão encontrar esse povo aqui, os indígenas. Como eu falava, já tinham seu processo, já tinham toda uma estrutura cultural, uma estrutura religiosa, uma estrutura política entre eles, mas aí vamos ter um contato justamente com esses portugueses. E aí, a partir desse contato, alguns historiadores dizem que foi amigável, outros dizem que foi arbitrário mesmo esse contato, e aí vai ter todo esse envolvimento. Posso falar abertamente das Índias com os portugueses, e aí começamos o primeiro processo de mistura de raça, que seria a miscigenação. Mais para frente, tá? Mais para frente, nós vamos ter outro grupo que vai vir para cá. Tá? Isso aí já vai acontecer por volta do século XVI, que seria os negros, tá? Os negros vão ser trazidos para cá para trabalhar na plantação da cana-de-açúcar, vão vir para a região nordeste, nossa aqui região nordeste, porque o índio em si, ele não vai aceitar ser escravizado. Tá? A princípio, eles ainda começaram a trabalhar como no corte do pau-brasil, mas depois eles não aceitaram mais, então começou todo um conflito, tá? Esses índios viviam na área litorânea, começaram a fugir para o interior, e aí agora nós vamos ter outra raça aqui, que seria o negro. Então aí nós vimos o primeiro, que foi o índio que já estava aqui, o português chegou, e o negro, ele vai juntar-se a esse grupo. Mas como é que esse processo vai acontecer, tá? Como é que esse processo vai acontecer? Eles vão se encontrar, os três grupos, em algum momento, e aí vamos estar gerando filhos, e esses filhos vão ser essa mistura do povo brasileiro, tá? Vamos mais para frente? Aqui, os indígenas e a formação do povo brasileiro. Não vou ler muito não, vou falar pouco para vocês, tá? Os indígenas ocupavam toda a superfície litoral, como eu falava até, várias tribos indígenas ocupavam aqui. Um grande grupo indígena aqui conhecido seria os tupis-guaranis, tá? Tá bom? E aí esses tupi-guaranis tiveram encontro com esses portugueses, tá? Alguns dizem que foi amigável, como falava, e outros dizem que foi arbitrário. Vamos mais para frente? Os europeus, né? Origem daqui do nossa formação, tá bom? Não vou ler também, porque a gente já até falando sobre isso, mas aqui o primeiro grupo europeu chega aqui foram os portugueses. Não foram só eles. Chegaram outros grupos franceses, podemos dizer, os próprios ingleses chegaram aqui, mas a princípio os portugueses chegaram aqui, trouxeram para a gente sua cultura, trouxeram para a gente aqui. No caso, para os indígenas na época, cultura, trouxeram a sua religião que foi imposta aos índios. E aí tem algo importante nesse negócio aí que a gente precisa saber. Eles fizeram estuprar as coitadas das índias aqui nesse período, tá? Então aí vão gerar filhos e esses filhos vão ser o nosso processo de miscigenação, tá bom? Vamos mais para frente. E aqui, por último, né, o grupo que chegou aqui foi os africanos, tá? Esses africanos vieram para cá, como eu falava, plantação da cana-de-açúcar, trouxeram também com eles, tá, o seu idioma, trouxeram a sua cultura, trouxeram a sua culinária, algo importante aqui que a gente gosta muito, trouxeram o feijãozinho pra gente. Alguns historiadores defendem que eles são os criadores da feijoada, aquilo que nós gostamos muito. Então aí, pra gente entender o que eu quero dizer para vocês, índio, português e negro vão se encontrar e nós vamos ter o início do nosso processo de miscigenação. Tranquilo? E aí nesse processo de formação do povo brasileiro. Vamos mais para frente, tá? Miscigenação no Brasil. Esse eu vou voltar bem rapidinho aqui. Esse eu vou querer fazer a questão de ler com vocês bem devagar.
A união dos diferentes biotipos humanos acabou gerando indivíduos que não eram completamente indígenas, brancos ou negros. Aquilo que eu venho falando, esse processo, essa mistura entre eles, vai dar a nossa formação do povo brasileiro. Vamos mais para frente, tá? E aí nós vamos ver aqui, nesse nosso slide aqui, algumas miscigenações e algumas nomenclaturas que são usadas hoje. Vamos de uma por uma, tá? Então vamos aqui comigo. Vamos lá. Nome e origem, tá? Mameluco, né? Caboclo, caiçara, mestiço de branco com índio, coloração de pele e assim sucessivamente, tá? Então vamos aqui, ó. Curubaca, filho de índio com mameluco. Mulato, filho de negro com branco. Pardo, filho de mulato com branco. Cafuso, filho de negro com índio. Cabra, filho de negro com mulato. E aqui por último, crioulo, filho de pais de negros, nascido no Brasil. Espero que a gente tenha compreendido o nosso processo de miscigenação, dessa formação do povo brasileiro, povo tão bonito, tão rico em cultura, tão alegre, e mesmo quando passa pelos perrengues, mas se formou a partir dessas 3 raças. Aqui é o professor Fábio José, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.